As pessoas do Chile estão aprendendo português para estudar. Portuñol. Y los de Brasil están aprendiendo español. Bien. Bem-vindos, bem-vindo a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Essas são aulas muito interessantes que vamos ter. Maria Alice é do Brasil? Ótimo. Seja muito bem-vinda. Fala, André, tudo bem? Sim. Fala, José, querido, tudo bem? Tudo bem. Dia 25 eu tô aí. Tô sabendo. Tô sabendo bom. Fiquei sabendo ontem. Sim, a Jerusa me contou que tiveram uma conversa aí. Dia 25 eu vou estar em São Paulo, em Valinhos, na casa do meu amigo André. Ele é meu amigo que ele me recebe em São Paulo. E quem quiser ir, para a gente vai estar fazendo rituais. Se quiser participar dos rituais, ok? Quiserem ir para, enfim, fazer consulta, conversar, estar junto, também é bom, ok? Então, convidados na casa do André. Estou convidando as pessoas na sua casa. Tá tudo certo. Pode convidar. E é pra chegar mesmo, pessoal. Obrigado. Ok. Vamos fazer um mantra para começar. Om Shri Guru Pyo Namaha Harihi Om Saraswati Namastubhyam Varade Kamarupini Vidyarambham Karishyami Siddhir Bhavatu Me Sada Shuklan Varadharam Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasanna Dhyanayet Sarva Vignopashantaye Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahe Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahe Om Shanti Shanti Shanti. Hariom a todos. Namastê, sejam muito bem-vindos. Estão com problemas na câmera, mas vendo a todos. Perfeito. Muito obrigado por estar começando essas aulas, ok? Que nasceram de uma ideia que a gente teve agora num camp que a gente fez recentemente com as pessoas do Chile e também tinha algumas pessoas do Brasil, ok? A Isabela estava aí, né? Isabela, você deixou muito tempo me esperando a resposta. Aí eu falei, acho que a Isabela desistiu. Aí agora ela mandou mensagem. Tudo bem. A gente conversa depois, tá bom? Essas aulas vão funcionar assim, ok? O assunto é livre. Eu vou sentar aqui e vou falar o que o professor pedir para falar, ok? O professor dentro do meu coração, ok? Mas se vocês têm assuntos, dúvidas, pode escrever e mandar. Olha, eu quero saber mais sobre esse assunto dos Vedas. Como que os Vedas veem isso aqui? Estou com tal problema de saúde. Como que a gente resolve tal coisa de saúde? Ok? Minha especialidade é o Ayurveda, Vedanta, os mantras, o sânscrito e os rituais. Ok? Então a gente vai conectando isso para a gente poder viver os Vedas. Os Vedas não são um conhecimento, ok? Teórico, vamos dizer assim. Conhecimento prático. Conhecimento prático. Os Vedas são conhecimento prático, ok? Então essas aulas têm que ajudar a gente a poder juntar o conhecimento dos Vedas para a gente poder viver isso na prática. Só um minuto que tem pessoas que não podem entrar. Vamos ver aqui.
Ok? Então, às vezes, a gente está fazendo turmas regulares de Ayurveda e de Vedanta. E aí vão surgindo certos assuntos e eu vou ir trazendo aqui, conectando. Ok? Mas se tiverem dúvidas, ok? Podem mandar perguntas e las vamos respondendo, o asuntos que quieran que hablemos y las vamos respondiendo. Ok? Temos pessoas do Brasil e temos pessoas do Chile, Argentina, outras pessoas estão na Espanha, outras pessoas estão acho que uma aluna que a gente tem é de Colômbia. Então, vamos ter que falar os dois idiomas, tá bom? Essas aulas não tem como eu repetir depois. Vou fazer agora para português, depois vamos fazer para espanhol. Não, não vai dar certo. Ok? Então a gente vai dando um jeito. Se vocês não entendem alguma coisa, vocês me mandam mensagem. Eu sou do Chile, mas eu moro no Brasil. E eu falo o dia todo em português, praticamente porque minha esposa é brasileira. Aí minha mente encaixou com o português. Porque eu sou brasileiro de coração. Ok? Só fui nascer no Chile. Tá? Mas eu me considero brasileiro. Essa é a verdade. Tá bom? Mas eu sou chileno também. É indiano. Ok? E tem passaporte da Espanha também. Tem 4 nacionalidades. Ok? Então a gente vai juntando e aí vamos nos conectando. Se você sente, poxa, não estou entendendo nada, então manda mensagem. Não estou entendendo. Não estou entendendo. Professor, habla em espanhol. Ok. Depois dessa aula, a gente vai conversar com o nosso oráculo ChatGPT e ele vai dar um resumo da aula e eu vou mandar para vocês pelo e-mail, ok? E nesse resumo a gente vai colocar os assuntos que foram falados com os tempos, sabe assim? Então, se vocês não conseguem assistir a aula, aí tem um assunto que você fala, nossa, esse assunto é interessante, eu quero escutar sobre isso. Aí vocês vão nesse minuto e vocês escutam nesse momento da aula. Porque a gente vai falar assuntos diversos. Alguns vão ser mais importantes, outros menos importantes, dependendo como se diz, do caminho espiritual de cada pessoa. Ok? Muito bem. Como que tá o frio? Eu estava primeiro pensando nisso. Quem está passando frio? As pessoas... Não, tem pessoas que não têm frio. No Brasil tem cidades que são muito quentes. Tem cidades atualmente que são 20 graus. Eu estou em Curitiba. Curitiba é bem frio. Isso é outra coisa. Eu estou agora em Curitiba. Quem for de Curitiba e quiser vir assistir a aula ao vivo, também pode vir. Ok? Nessa casa que a gente alugou agora recentemente, temos uma sala de aula que vamos inaugurar no Guru Purnima na próxima quinta-feira. Vamos fazer uma puja, ok? Para Veda Vyasa e para Dakshinamurti, que são os mestres. Veda Vyasa foi um grande mestre, ok? Vyasa significa ser alguém que é muito amplo, porque a mente dele a gente chama ele de Buddhavishala, Buddhavishala Purusha. Vyasa foi a pessoa assim que tinha na mente o Mahabharata, tinha na mente... O Mahabharata são 100.000 versos. Imagina isso. Ele tinha decorado os 4 Vedas na mente dele. Ok? Com todas as partes dos Vedas, os Vedas são enormes. E, além disso, as Puranas, que ele ensinou para o filho dele, que chama Shuka. Então, Vyasa foi como se fosse a pessoa que fez o trabalho de transcrever todos os textos para a gente poder ter eles até agora presentes para nós. Porque as pessoas perdiam a memória. Ok? Perdiam a memória por quê? Porque não seguiam a Ayurveda. Ok? Não seguiu a Ayurveda, perde a memória. Mas ele seguia a Ayurveda assim. Vyasa seguiu a Ayurveda 100%. E tinha uma memória
privilegiada. Na verdade, Vyasa é um avatar, se considera um avatar de Vishnu. Certo, Paz? Sabe o verso? Vyasaya Vishnu Rupaya Vyasa Rupaya Vishnave Namo Vai Brahmanidaye. Saudação a Vyasa, que é Vishnu, e saudação a Vishnu, que é Vyasa. Vyasa, que está na forma de Vishnu, e Vishnu, que está na forma de Vyasa. Sabe? Então, Vyasa é um grande mestre, como se fosse Vishnu numa forma de um grande mestre que veio para nos abençoar. Ok? E tem Dakshinamurti. Dakshinamurti é também o Shiva na forma de mestre, que ajuda, que é aquele que vem para ajudar a aniquilar nosso ego. Ok? Não destruir, sino que nocautear o ego. Ok? Então é um mestre com outra... Tem outro poder, entende? Dakshinamurti, é outro poder. E aí, então, a gente vai fazer uma puja para esses dois mestres no Guru Purnima, que é a lua cheia do professor, que se comemora na próxima quinta-feira, dia 10 de julho. Ok? Estão todos convidados? Vamos mandar link para, se vocês quiserem assistir, vamos fazer uma puja, vamos cantar, vamos fazer várias coisas e depois satsanga. Ok? Estou tomando um chocolate quente. Chocolate quente é para, como se diz, para o inverno uma coisa muito boa, ok? Porque esquenta muito o corpo. O chocolate tem um poder quente. Então, o que o Ayurveda fala? No inverno, a gente não deve passar frio. Os brasileiros aqui que moram no sul do Brasil, eles fazem umas casas com as janelas cheias de buracos. Entra o vento por baixo da porta. Sabe? As janelas fininhas. Em cidades onde fazem, por exemplo, aqui em Curitiba, às vezes a temperatura cai aos 3 graus. Aí meu sogro teve uma pneumonia. Inverno passado teve uma pneumonia. Por que veio pneumonia? Porque ele decidiu que ele não queria gastar muito dinheiro na conta de luz, aí usava só um aquecedorzinho para um apartamento todo, e o corpo sofreu de excesso de frio e umidade, que a gente chama disso de capa. Aí ele sofreu de uma pneumonia. Então, uma coisa muito importante, ok? A persona de Chile também. Não se deve passar frio, ok? E isso não é un lujo, vamos dizer assim. Não é um lujo. Me voy a comprar una estufa. No es lujo, es salud. Eso está estudiado incluso con estudios científicos que demuestran que una persona que tiene más condiciones de calentar la casa no se enferma. Los niños que vieron que niños que tenían mejor condición económica, por lo tanto la casa estaba más caliente, tenían menos neumonía. Entonces, nosotros no debemos pasar frío. El Ayurveda no recomienda pasar frío. A gente deve se proteger do frio ao máximo. E o Ayurveda fala assim, quando você vai lavar as mãos no inverno, lava com água quente. Se vai usar o chuveirinho quente. Banho quente. A comida quente. As pessoas, isso é uma coisa muito também dos brasileiros. É inverno, 5 graus de temperatura, estão comendo mamão de manhã. Sabe assim? Não deve, porque essas frutas são frutas frias. As frutas são comidas do verão. Las frutas son comida del verano, ¿ok? No se deben comer en el invierno. Solo poca fruta. Y por eso es que en el invierno hay poca fruta. ¿Cuál es fruta? Manzana, pera, por ejemplo, membrillo. Son frutas que en general se comen más cocidas. ¿Cuál es lo más común que se hace con las manzanas? Compotas, ¿verdad? Strudel de manzana. Cosas así. Se hacen, las frutas traen un sabor a las ciertas cosas. Pero las frutas no son alimentos propios para el verano. No Chile, no crece banana. ¿Ok?
E as pessoas comem banana no inverno. A banana é um alimento que vai piorar o kapha, esfria o corpo. Mas ainda assim é importada. Não deve consumir banana no inverno. Sabe assim? O corpo não chama isso. Isso chama Ayurveda. Isso que ensina o Ayurveda. Ah, mas o Ayurveda não fala que a gente tem que comer muita fruta, 2, 3 porções de fruta por dia? Não. O Ayurveda manda a comer fruta na estação da fruta em pouca quantidade. A gente não come muita fruta. Ok? Se for comer assim uma fruta uma vez por semana, já está ótimo. E sabem por quê? Porque fala assim, ah, mas e as vitaminas? As vitaminas não são substâncias que a gente precisa para o nosso dia a dia. Elas são substâncias que vão modulando as nossas respostas imunes e tal, mas elas têm uma duração longa. Por exemplo, a vitamina B12. Quanto que você demora para esgotar os depósitos de B12? Meses. Né? Meses. Então, para que a gente assim, ficar o dia todo pensando na vitamina? Vitaminas precisam um pouco, ok? E as frutas também, se são consumidas com muita quantidade, podem afetar a capacidade digestiva, ok? E aí vem a dúvida, essa conexão que a gente vai fazer nessa aula. Vai falar assim, ah, mas meu professor de espiritualidade mandou eu tomar banho com água gelada. E como que entra isso dentro do Ayurveda? Então isso é uma coisa muito importante que a gente precisa falar, porque o Ayurveda ajuda você a se manter o mais saudável possível. Mas a espiritualidade, ele não segue o Ayurveda, porque ele quer levar a sua mente para um outro lugar. Então, por exemplo, tomar banho com água quentinha, água morna é gostoso. Tomar banho com água gelada é mais difícil, sabe? Só que se você toma banho com água gelada, isso faz muito bem para fortalecer a mente. Esses são os processos de gelo. Vamos entrar no gelo. Nesse camp agora a gente fez gelo. Às 10 da noite, entramos na água com gelo. Não estava tão gelada, mas era gelo. Valia. E era muito frio. Mas a gente sai daí e fala assim, cara, agora nunca mais minha mente vai falar o que eu devo fazer. Sabe? Eu controlo a mente. O corpo inteiro não está querendo entrar na água fria, mas eu coloco ele dentro da água fria. Sabe? Isso se chama tapas. Então, o calor vem pela disciplina espiritual, não pela água fria. Mas quem toma banho de água fria precisa fazer tapas. Tapas significa precisa esquentar o corpo. Não pode tomar banho de água fria e ficar assim, se tremendo todo. Tem que depois fazer um exercício físico, fazer um pranayama. Tem pessoas que moram, tem vídeos, tá? Pessoal que mora nos Himalaias, anda a pés descalço, quebra o gelo, pega água e toma banho. Sabe assim? E não se queima, não sofre. Porque eles têm umas práticas de etapas que ajudam a manter muito alto o calor do corpo. Inclusive, o frio muito bom. Tem pessoas que essa temperatura, por exemplo, de Curitiba é muito boa para quem faz muito tapas, muito exercício físico, ou tem problemas de pita. Por exemplo, minha sogra não é dessa cidade aqui, mas ela mora aqui, porque ela tem um problema de pita muito alto. Rosácea e o calor, sempre o calor, sofre muito com o calor. E aí ela se achou em Curitiba, porque a temperatura vai controlando os doshas. Sabe? É uma forma de controle de equilibrar o corpo. Tem pessoas que se sentem melhor no calor, outras que se sentem melhor no frio. Ok? Mas a gente tem que entender quando o meu corpo precisa de Ayurveda e quando eu posso dar para meu corpo uma disciplina espiritual. Ok? Às vezes se encaixam. E isso é um livro, inclusive, que eu falei para o meu mestre de Ayurveda, o Dr. Parthasari. Eu falei assim, Dr. Parthasari, eu quero fazer esse livro, que é um livro muito interessante, a gente vai fazer, tá? Que agora a gente está fazendo outros, mas a gente vai fazer esse. Que é a conexão entre os rituais, não os rituais, os festivais da Índia e a prática de disciplina que cada festival da Índia fala para você fazer. Isso é uma coisa muito interessante. Por exemplo, o Shivaratri é a noite de Shiva. No geral, a pessoa fica acordada à noite e faz jejum.
cai na primavera da Índia, que é quando a Ayurveda recomenda você fazer jejum e ficar mais acordado à noite. Sabe? Depois, como se diz? Quando começa a ficar um pouco mais frio, depois desculpa, não mais frio, depois das chuvas, quando estão acabando as chuvas, o dosha que aumenta é o dosha Pitta. Quando acabam as chuvas na Índia, tá? Que vem o outono. Aqui no Brasil também. Acabam as chuvas e sai o sol antes do inverno, nos meses de abril e maio. Ok? Esse é o período onde aumenta o Pitta. Os sabores recomendados pelo Ayurveda é o sabor doce, amargo e astringente. Nessa data cai o Ganesha Chaturthi, que é o nascimento de Ganesha em setembro. Que se faz modaka. Que é feito com quê? Com açúcar, coco e arroz, que são os 3 alimentos que mais ajudam a equilibrar o Pitta. Sabe? Então, todos os festivais estão associados e conectados com a natureza. Sabe? Porque, na verdade, assim, se você pensa, não pode ser de outra forma. Por quê? Porque cada estação vai te oferecer certos alimentos. Então você não pode fazer um festival nessa data sem ter os alimentos que não são dessa estação. Por exemplo, outro exemplo, isso aqui é muito interessante, por isso que a gente vai fazer um livro sobre isso, porque mas vai ter outras coisas, vai ser surpresa, mas assim, a gente vai conectar o Ayurveda com os festivais e as práticas espirituais. Por exemplo, em janeiro, tá? Agora a gente tem uma viagem marcada, isso é um aviso, tá? Viagem marcada em janeiro é uma viagem de estudo de Panchakarma, no hospital SDJ, que é o Hospital de Swami Dayananda. A gente vai fazer um internato de 15 dias estudando Panchakarma nesse hospital, e a gente vai passar por um festival que é o Pongal. Pongal é o festival que se comemora no meio do inverno, quando se passa da estação. Qual é a estação? Os alunos de Ayurveda. Pongal comemora o início de qual estação do ano em sânscrito? Hemanta? Não. Agora eu peguei as pessoas. Eu não faço. Minhas aulas não tem prova escrita, essas coisas aí. Eu não tenho tempo para isso. Mas daqui a pouco eu vou colocar uma pergunta e aí vocês têm que ver. Olha, estou aprendendo ou não? ¿Tá bom? Mi clase, estoy diciendo, mi clase no tienen, las clases que hacemos no tenemos pruebas, pero yo voy a hacer preguntas y ustedes tienen que ir sabiendo, ¿sé lo que estoy estudiando o no? ¿Ok? ¿Cuál es la estación que marca que se celebra con el festival Pongal? Las personas que fueron a la India. Manta Shishira. Eso, la estación que inicia se llama Shishira. ¿Ok? Shishira, así. Esse o nome vem porque está assim, Shishira. Tá todo mundo congelado. Sabe? E aí, vejam, se comemora o inverno. E a comida que se faz é o Pongal, que é uma coisa, é um doce de arroz com rapadura. E geralmente eles te dão uma cana para você mastigar, para chupar cana. Te dan una caña de azúcar para chupar el jugo de la caña de azúcar, que son los alimentos que están descritos en el Ayurveda para el invierno. Azúcar, ¿cierto? Coisas pesadas, arroz, açúcar, trigo, tudo isso se come nesse dia, sabe? Então, as práticas espirituais, elas são muito conectadas com o Ayurveda. Porém, a gente pode sair um pouco do Ayurveda para fazer nosso tapas se a gente não tem um problema de saúde. Mas se eu tenho um problema de saúde, vamos supor que eu tenho um problema de muito kapha, muito vata. Às vezes tomar banho com água gelada não é bom. Ok?
Então, a espiritualidade está por cima do Ayurveda. Mas às vezes a gente tem que recorrer ao Ayurveda para a gente equilibrar nosso corpo. Ok? E o Ayurveda recomenda que a gente não passe frio. Então eu mudei de casa. A gente estava em Santa Catarina e foi para Paraná. En Brasil hay una cosa que es así. Hay un estado que funciona con 220 volts y los otros estados funcionan con 110 volts. Entonces yo perdí todos mis electrodomésticos prácticamente. Algunos los vendí, otras cosas tuvimos que comprar nuevas. Então a primeira coisa que eu comprei foi todo aquecedor, lençol térmico, sabe assim? Por quê? Porque eu tenho um bebê de 6 meses e minha avó de 80 anos. Se eles passam frio, eles vão parar no hospital por uma bronquite, uma pneumonia. Sabe assim? E é um investimento, não é um gasto de dinheiro. Aquecer um lar não é, como se diz, de luxo. É uma coisa necessária para a saúde, sabe? Para não aumentar a capa. E o que acontece? Às vezes o capa aumenta um pouquinho, aí na outra estação aumenta outro pouquinho, e daqui a pouco eu tenho uma sinusite, dor de garganta, uma pneumonia, porque às vezes veio acumulada de uma estação anterior esse excesso de mucosidade. Ok? Isso então é muito importante. Não devemos passar frio. Sabe o que descreve a Ayurveda? Como ele descreve as casas como devem ser no inverno? Já viram as casas dos hobbits? ¿Vieron las casas de los hobbits en El Señor de los Anillos? Porque el hobbit me parece que, no sé si lo grabaron no sé si en Nueva Zelanda, parece que alguna escena, otra en Irlanda, no sé, pero es un lugar frío. Nueva Zelanda. Nueva Zelanda. Pero debe haber harto invierno ahí, no sé. Bueno, la cosa es que las casas son dentro de la tierra. Así es exactamente como está escrito en el Ayurveda. Casas dentro de la tierra con un fuego central que calienta toda la casa, con una chimenea que sale. Poco expuestas, muy poco expuestas. Tá entendendo do Brasil? Ok, então casa de hobbit é o exemplo de uma casa no inverno. Toda fechadinha, dentro da terra, com um fogo central de aquecimento. Porque assim era antigamente, né? A pessoa tinha que se garantir. E o que acontece? As casas aqui no Brasil são muito expostas, muito vento, janela muito, como se diz, fina. Mas esse não é o problema. O problema é que o brasileiro não larga o chinelo. E aí, às vezes, está chovendo, sabe assim? Com chuva, o pessoal sai com chinelo. Isso aí... O Ayurveda fala assim, não deve pegar chuva, não deve pegar frio. E eu vejo as pessoas de chinelo, assim, às vezes com 5 graus de temperatura saem de chinelo. Não faz sentido, coloca um casaco, porque o pé é um lugar dos lugares mais vata do corpo. Então a gente tem que aquecer os pés, é a primeira coisa que a gente aquece. No Chile, a minha mãe, por exemplo, se eu mostro o nosso neném na câmera, a primeira coisa que ele vê, ele fala assim, ele tá com meia? É a única coisa que ele pergunta. Tá com meia? Estão colocando meia? Então tá bom. Não anda descalço, não anda descalço. Toda a minha infância era assim, porque no Chile é muito frio. Aqui no Brasil já não é tão frio, então é chinelo e tudo mais. Só que o chinelo deve começar de Minas Gerais para cima, ou no verão. Só que as pessoas usam chinelo também no sul do Brasil. Não seguem o Ayurveda. O Ayurveda fala, no inverno a gente tem que usar sapato. Está escrito. Se os textos de Ayurveda são muito... Tem muitas partes filosóficas, mas é muita coisa prática. Ok? Hay indicaciones ayurvédicas que se contradicen con tapas que debe hacer el buscador espiritual. Eso. Sí. Sí, el tapa es lo más importante, ¿ok? Y después con el Ayurveda nos regulamos. ¿Ok? Entonces el Ayurveda nos da margen para poder hacer más tapas. Esa es la idea. Uno hace un tapas y después se regula con el Ayurveda. Y los tapas tienen un periodo. Los tapas no es eterno. Periodo de tapas y después me regulo con Ayurveda. ¿Ok? Los bebés de países nórdicos los dejan al aire libre en el coche y las prácticas de frío y hielo. ¿Es anti-ayurvédico?
Sí, eso es antiayurvédico. ¿Ok? Los dejan en el aire. Sí, los dejan en el aire. ¿Ok? Pero están bien abrigados. Los dejan bien abrigados. ¿Ok? Lo que pasa es que hay un problema. ¿Por qué hacen eso? Porque, ¿qué es lo que pasa? Siempre hay una cosa que se dice que los cambios de temperatura pueden traer problemas. ¿Cierto? Los, mudanças de temperatura é o que afeta os dois. E é verdade. Só que a maior problema em termos de mudança de temperatura é quando a gente passa do frio para o calor. Porque o frio aumenta as mucosidades e o calor derrete as mucosidades. E aí vem os problemas de capa. Se as mães dos países nórdicos pegam os bebês e colocam para dentro do restaurante, que está tipo assim a 20 graus, sabe assim? Vão para o frio, vão para o calor, vão para o frio, pode afetar. Sabe assim? Eu acho que deve ser uma coisa assim. En ese caso, ¿qué se sigue? Si la Ayurveda es el que me dará salud para estudiar, pero a la vez hay que desarrollar la disciplina y la fortaleza mental. Hay que seguir los dos, ¿ok? El tapas es lo importante y después nos regulamos con el Ayurveda. Aunque sea banana cocida en el invierno, bueno, banana cocida no hay tanto problema. Las naranjas y otros cítricos que se dan bien en invierno, ¿son buenos en clima frío? Sí, porque son ácidos. Los ácidos ayudan a calentar el cuerpo. ¿Ok? El Ayurveda recomienda que en el invierno los 3 sabores importantes son dulce, ácido y salado. Los otros sabores se consumen en menos cantidad en el invierno. ¿Ok? ¿Pueden traducirlo al español? Eso, ahora estamos traduciendo. Okay. ¿Qué son los tapas? Ah, ya, hay que traducir también el sánscrito. Eso es verdad. El tapas son las disciplinas. ¿Ok? Tapas significa realmente cuando el cuerpo se calienta. Las disciplinas espirituales tienen el poder de calentar el cuerpo. Por ejemplo, si uno entra al hielo, uno sale y parece que está con el calor interno súper alto. ¿Se entiende? Eso es tapas, eso es calor interno. El ejercicio físico aumenta el calor interno. Los pranayamas aumentan el calor interno. Una práctica de yoga bien hecha también aumenta el calor interno. ¿Se entiende? Varias cosas van aumentando el calor interno. Cuando uno está, por ejemplo, haciendo un ritual, el cuerpo se calienta, suda. ¿Se entiende? Cuando uno está cantando mantras con fuerza, el cuerpo se calienta. Tapas significa calor. Y tapas es ¿cómo se dice? Una expresión para decir las prácticas espirituales. Porque las prácticas espirituales calientan el cuerpo y calientan la mente. ¿Ok? Y, ojo, las tapas son muy importantes. ¿Ya? Lo que más se dice, por ejemplo, en el primer capítulo de la Taittiriya Upanishad es que uno nunca debe dejar de hacer tapas. Aunque tenga el conocimiento, debe siempre mantener el tapas. Porque eso es lo que te da el Brahma Nishtha. ¿Ok? Brahma Nishtha. ¿Sabes lo que significa Brahma Nishtha? ¿Ya lo hemos hablado? La permanencia en Brahma. A permanência no conhecimento. Ok? A permanência no estilo de vida dos Vedas. E estilo de vida dos Vedas significa tapas diário. Ok? Não tapas de uma vez por ano. Tapas diário. Isso aqui é verdade. Tapas diário. Ok? Treino físico diário. Estudo diário. Tapas tem muitas formas. Ok? Olha. Vou pegar meu livro aqui. Mantra Pushpam. Livro de mantras. Mahanarayana Upanishad. Olha que interessante esse verso. Falando dos tapas. Qual a página? Miren.
Página 41. Ritantapas satyantapas shrutantapas shantantapo damastapas shamastapo danantapo yagmyantapo burbuvas suvar brahmetadupa aseitatapaha. Nesse verso se descreve vários tipos de tapas que existem. Tapas, assim, tem muitos tipos. Mas se a gente coloca eles nos principais grupos, ele vai falar assim, Ritam tapas. A principal disciplina é a gente manter como se diz? Verdade interna. Vamos colocar assim. Uma retidão. É um tapas. Ok? Fazer o que eu penso. Seguir o meu conhecimento. Não me desviar do conhecimento porque uma outra pessoa fala. Não mentir. Ok? Satyantama, a verdade na fala. É um tapas também. Sabe? Falar a verdade. Mesmo que essa verdade, às vezes, não vai ser muito bem-vinda ou como se diz? Ou pode deixar outra pessoa triste, mas é a verdade. O que a gente vai fazer? É a realidade. A realidade é o que Ishvara quer que a gente viva. Ok? Shrutantapaha. Escuchar la clase é um tapas. Sentarme a escuchar la clase es un tapas. ¿Se entiende? Calienta la mente porque uno tiene que estar concentrado. ¿Cierto? Escutar a aula, então, é um tapas também. Tapas shantam, se manter em paz, é um tapas. Né? Quando está tudo pegando fogo, a casa está toda bagunçada, sei lá, tem briga, certo? Ou você não comeu, aí fica meio irritado, você se mantém em paz. Isso é tapas. Dama, o controle dos órgãos sensoriais. Não comer o que não me faz bem. Sabe assim? Não comer o que não me faz bem. Não ver coisas negativas no Instagram, no Facebook. Tudo isso é tapas. Controle dos meus órgãos sensoriais. Chamas. Manter as minhas emoções. Como que a gente vai falar? As emoções estão bem direcionadas, bem processado. Processamento emocional. Chama. Isso também é tapas. Danam. A doação. Doar tempo. Doar dinheiro. Ok? Isso também é tapas. Você vê as diferentes formas de tapas? Donação de dinheiro. Danam. Ok? Donação de dinheiro. Yagmiam. Los rituales. También es tapas. Los rituales son tapas. Ok? Burbuvas suvaha brahma etat upasya etat tapaha. E como se faz assim? Vamos poner assim. Então ele fala assim, Burbhuvaswaha. Burbhuvaswaha são os Vyahritis, tá? Então ele fala assim, os três mundos estão fazendo tapas, ok? Os três mundos estão no tapas. Brahma, para criar o mundo, fez tapas. Não sou eu que estou inventando. Isso está descrito na Mundaka Upanishad. Mundaka Upanishad, primeiro verso, fala assim, Brahma teve que fazer tapas para criar um universo, né? Olha.
É na Mundaka? Só um segundo. Parece que não era aqui. Agora vim ver. Bom, eu não sei onde que é isso aí. Essa vez é na Taitiria também. Bom, tudo bem. Mas Brahma teve que fazer tapas. Brahma é tapas. Etat tapas, etat upasya tat tapaham. Ok? Então ele fala assim, a meditação em Brahma e a meditação no tapas é tapas também. Ok? Então a vida espiritual é tapas. Ok? E a gente usa o Ayurveda para a gente se poder manter saudável dentro do nosso tapas também. José, pero ¿por qué los tapas generan calor en la mente? Pero para el buscador hay que mantener la mente sátrica. Sí, pero la mente muy sátrica y fría impide que salgan emociones y los problemas. Entonces, cuando uno calienta un poco la mente, ayudan a que se expongan mis dificultades emocionales. ¿Ok? Y ahí entonces yo logro ver aspectos problemáticos dentro de mí. Y nosotros tenemos problemas. Hay momentos que nos ponemos groseros, hay momentos en que nos ponemos maleducados, hay momentos en que no somos buenas personas. ¿Se entiende? Pero cuando está todo bien en la vida, están todos alegres y felices. ¿Se entiende? Yo quiero ver el lado oscuro de mi mente. Y solo el tapas puede mostrarme eso. Ok? Para eu ver os lados escuros da minha mente, só o tapas que vai me mostrar isso. Porque eu tenho que aquecer a mente para que coisas saiam, porque o frio deixa as coisas estagnadas. Sabe? Por exemplo, no Ayurveda, quando a gente quer limpar a mente, qual que é a terapia que a gente faz? A terapia ayurvédica para limpar a mente. Qual é a terapia da Ayurveda que usamos para limpiar a mente? El Dara, ¿o no? Shirodara? Isso, Shirodara. Shirodara é quê? Shirodara é quando cai um hilo de aceite aqui na frente. Shirodara é uma terapia do Ayurveda que cai um fio de óleo aqui na testa, vai para trás. É muito relaxante. Mas em que categoria de terapia entra o Shirodara? A Abhyanga? Não. A Abhyanga é para dar carinho para a pessoa. O Abhyanga não purifica a mente. Oi? Shirodara é uma terapia de Swedana. Okay? Se diz Swedana, não Swedana. Swedana, porque é longo. Swedana, ok? Swedana. Swedana significa as terapias que causam aumento do calor do corpo. E o Shirodara causa aumento do calor da mente. Por isso, quando a pessoa está passando por Shirodara, ela não pode trabalhar, estudar, pensar, nada. São as indicações do Shirodara. Ela tem que ficar quieta, porque isso vai abrir os canais da mente. Assim, imediatamente te coloca numa meditação profunda. Você vai ter uns sonhos tudo louco e impressionante assim, porque vão saindo coisas da mente que você não imagina. Quando você Shirodara é muito poderoso. Ok? Durga también mencionaste que es tapas. Sí, Durga es la diosa del tapas, es guerrera. Entende que tapas, então, esquentar o corpo, especialmente em termos espirituais. No Ayurveda, a gente chama mais de manter o corpo quente e manter uma boa temperatura do corpo, que isso a gente chama de Agneya. Manter um metabolismo adequado. Os poros da minha pele têm que estar funcionando. Ok? Suar no inverno é extremamente importante. O exercício físico no inverno é muito fundamental. Ok? O Ayurveda fala que no inverno é o momento do ano onde mais exercício físico a gente deve fazer. Depois e na primavera também.
E aí depois diminui o exercício físico, ok? E o exercício físico, do ponto de vista ayurvédico, ele deve ser feito em uma quantidade moderada, vamos dizer assim. Até 50% da capacidade. E o exercício físico que chega até 50% da minha capacidade é quando a gente está no inverno e primavera. Nas outras estações a gente deve fazer menos do que 50%, ok? Mas 50% significa que eu estou suando pela testa e pelo estou pingando, tá? 50% não significa um pouquinho só. Essas são as indicações. Bava para caixa, capítulo 5, da primeira parte, ok? Quando uma pessoa está pingando da testa, é 50% da capacidade da pessoa. Exercício físico bom. O exercício físico, a pessoa não sua, não serve para nada. Ok? A pessoa tem que suar. Isso é bom. Tá bom? Para a pessoa que precisa. Se tem um problema de vata ou de pita, não deve fazer exercício físico. Isso está descrito na Ayurveda. Vamos começar uma turma em português de Ayurveda em breve, ok? E vamos estudar verso por verso os textos de Ayurveda tradicionais. São muito importantes, ok? E a gente vai discutindo todas essas coisas. Ok? Então, os festivais da Índia que tem mais tapas caem nas estações onde o Ayurveda fala que dá para fazer mais tapas, que é inverno e primavera. Ok? Esse é o Shivaratri. A gente faz tapa em dobro, porque a gente faz Shivaratri, faz jejum e passa a noite acordado no meio do verão, em fevereiro. Na verdade, que é a estação de chuva, que é exatamente quando o Ayurveda fala que não se deve fazer isso. Mas tudo bem, significa mais punha, ok? Significa mais punha, porque no fundo assim, a natureza está contra aquela atividade naquele momento, ok? Porque em primavera o Ayurveda recomenda que a gente faça jejum, porque quando vem a primavera, as mucosidades do corpo se derretem e afetam o Agni, o fogo digestivo. Aí o jejum é muito bom para reativar o fogo digestivo, mas isso é primavera. No verão, as pessoas têm a fome está afetada, especialmente na estação de chuvas, a fome fica diminuída. Sabe? Então fazer jejum é muito fácil. Não tem problema. Não é muito problema. Assim, não é muito fácil, mas o que eu quero dizer é assim, pode ser mais fácil. O problema é que isso vai desnutrir mais o corpo e, portanto, o jejum no verão e na estação de chuvas não é adequado. Ok? O jejum está descrito no Ayurveda mais para a primavera. Ok? O jejum não é parte integral do Ayurveda. Ok? Não é parte integral do Ayurveda. Só se a pessoa precisa de jejum, ela faz jejum. Mas não, a gente não precisa fazer jejum todo dia para se manter saudável, ou cada certo tempo. Inclusive, jejuns que são intermitentes. Assim, tem um conceito que chama jejum intermitente. Eu sei que significa comer uns horários, etc. Mas estou falando de outra coisa. Fazer jejuns intermitentes, ou seja, faço um jejum um dia, no outro dia eu como, no outro dia eu faço o jejum, no outro dia eu como. Isso afeta a capacidade digestiva. Afecta a digestão. Quando uno hace ayunos de forma intermitente, porque o corpo não sabe se viene comida ou não viene comida. O corpo sigue uma costumbre. Uma das coisas mais importantes do Ayurveda é acostumar o corpo a uma certa rotina, uma certa alimentação, isso se chama sadhya, ok? Sadhya. Olha que interessante essa palavra. Sadhya. Sadhya, ou seja, significa aquilo que como se diz, vai de acordo com essa pessoa. A gente chama isso de costume. Sabe assim? Essa pessoa está acostumada a isso. Tudo bem. O Ayurveda, para Ayurveda, assim, o Ayurveda, por exemplo, descreve um monte de alimentos que são incompatíveis um com o outro. E um monte de coisa errada. Mas fala assim, se a pessoa estiver acostumada, pode deixar, não tem problema. Ou seja, costume é mais importante do que outras coisas. Hábito, la costumbre, é mais importante na Ayurveda por sobre algumas indicações da Ayurveda.
Por ejemplo, el Ayurveda no recomienda que en muchos momentos del año uno duerma siesta. La siesta es indicada solamente en el verano en la Ayurveda, pero hay gente que duerme siesta todo el año. Y la Ayurveda dice así, eso no es bueno para la salud, a no ser que la persona esté acostumbrada a eso y duerma la siesta siempre. No hay ningún problema, el cuerpo se acostumbra a eso. Y es mejor que esa persona siga durmiendo la siesta a que sacarle la siesta. O Ayurveda recomenda só a sesta, dar cochilo de tarde só na estação de verão. Nas suas estações, não vou falar proibido, a palavra proibido é boa, mas o Ayurveda não proíbe nada. Só ele não recomenda dormir durante o dia em outra estação que não seja verão, ok? Para uma pessoa saudável. Se a gente está doente, vamos supor, acordou mal da barriga, pode dormir, não tem problema. Mas se a gente está saudável, não deve dormir durante o dia, exceto no verão. E verão, isso é muito importante para o pessoal do Brasil. Verão é diferente da estação de chuvas. Então, verão, do ponto de vista ayurvédico, é o que acontece mais ou menos entre novembro, dezembro, janeiro aqui no Brasil. Depois disso, começa a estação de chuvas. Não se deve dormir mais durante o dia, quando está com muita chuva. Quando vem chuva cada dia, chove, estação de chuva, sabe? Que eu estou falando, o Ayurveda separa essas duas estações. Aí, isso é muito importante, porque essas pessoas confundem. Na estação de verão é bom dormir. Quando começa a chuva, não é bom dormir. Agora, o que eu estou dizendo assim, o sadhya está por sobre tudo isso. Então, se a pessoa estiver acostumada a dormir, não tem problema, pode dormir em qualquer momento, todos os dias, em qualquer estação do ano. A costume gera saúde. Okay? O costume gera saúde. Os hábitos, tá? O hábito regular gera saúde. Okay? La costumbre, los hábitos regulares generan la salud. Isso é muito importante, ok? Não devemos estar sempre mudando. Então, se eu faço o jejum um dia, aí no outro dia eu como, aí um dia jejum e não sei o que, isso pode causar problemas, ok? El ayuno, el Ekadashi es absoluto, solo agua, frutas. Eso tú lo decides, Claudia. ¿Ok? Eso tú lo decides. En general, en el Ekadashi, la regla, así, o podemos decir así, lo que las Puranas dicen sobre el Ekadashi es que principalmente no se debe comer arroz, ¿ok? Arroz y leche. Entendiendo que la persona es vegetariana. Y carne, obviamente, ningún tipo de carne. Y el huevo es considerado carnívoro también. ¿Ya? En los Vedas, el huevo es considerado carne. ¿Ok? ¿No? El huevo es considerado carne. Entonces, en Ekadashi, si uno quiere seguir el Ekadashi, idealmente sin arroz, sin trigo, sin leches, sin carnes. ¿Ok? Entonces, a veces, por ejemplo, las personas comen, por ejemplo, quinoa. ¿Me entienden? Algunos tipos de granos así. Quinoa o amaranto, ¿me entienden? Como ese tipo de cereales a veces se pueden comer. Uma vez a gente foi com o professor Jonah num restaurante em Rishikesh. Tem um restaurante que é muito bom. Acho que chama Govinda, parece. É um restaurante dos Hare Krishna. Sabe? Aí a gente tava morrendo de fome. Todo empolgado, fomos no restaurante lá. Sabe assim? E aí chegamos e era Ekadashi. E tinha um cardápio de Ekadashi. Porque os Hare Krishna seguem muito o Ekadashi, né? E aí quase não tinha comida, tinha 2, 3 coisas, mas não tinha muito sabor. Era tipo assim, só umas comidas aí para sobreviver, assim. Não tava ruim, tava gostoso, mas foi assim uma decepção, sabe? A gente foi no restaurante e era Ekadashi. Ahora, si tú quieres hacer un ayuno completo, puede ser solo agua, ¿ok? O frutas, ¿no? Pero por ejemplo, en ese restaurante Hare Krishna, en Rishikesh, en Ekadashi hacen algunas preparaciones con estas cosas como si fuese quinoa, los millets, que le llaman millets, ¿ok? El ayuno en Ekadashi es absoluto solo... Ok, eso ya lo respondo. ¿Cómo afecta el frío al ayuno? Ok, eso es buena pregunta. Porque
En invierno, la Ayurveda recomienda que uno coma más pesado. Entonces, en el invierno hacer ayuno es peor todavía. ¿Ok? El ayuno, idealmente desde el punto de vista ayurvédico, lo ideal es más hacerlo en la primavera. ¿Ok? Cuando empieza el calor después del frío. En el frío nosotros sentimos mucha hambre. El frío aumenta el acné. ¿Cierto? El frío aumenta el acné. En los textos occidentales se dice que es porque aumenta el metabolismo. En el Ayurveda se dice que es porque se cierran los poros de la piel. Los poros de la piel se cierran por el frío, haciendo que el calor se concentre y aumenta el acné. En las personas que son fuertes, si una persona es muy débil, tiene mucho aumento del vata, no se va a aumentar mucho el acné. Eso puede pasar. ¿Okay? Entonces, a veces se aumenta más o a veces se aumenta menos. Pero en general, en la mayoría de la población, se va a aumentar el fuego digestivo en el invierno. Cuando se aumenta el fuego digestivo en el invierno, uno tiene que darle comida al fuego. ¿Y cuál es la leña que le damos al fuego? ¿Cuál es la comida? El alimento. El alimento es lo que sustenta nuestro fuego digestivo. Eso es que las personas no entienden. El alimento es fundamental para mantener el fuego digestivo. El alimento es la leña del fuego. Eso está escrito en los textos así explícitos. ¿Ya? No es es un poco una metáfora así del término de la leña y todo esto, pero es claro, ¿ok? Si yo no como, disminuye mi acné. Y por eso que los ayunos no son buenos. O jejum é bom porque ele diminui o fogo digestivo, sabe? Então você faz na forma espiritual, alguns dias, etc. E depois eu tenho que fazer um protocolo para voltar meu fogo digestivo ao normal, ok? Então as pessoas agora estão fazendo jejum com a ideia de perder peso, afetam o fogo digestivo, ficam doentes e não perdem peso. É um grande problema, ok? E especialmente no inverno, o que a Ayurveda fala é que a gente deve comer comida mais pesada, quentinha e nutritiva, ok? E nutritiva. Por isso que eu tô tomei um chocolate quente um pouquinho. Um pouquinho. Não precisa tomar um litro de chocolate quente. Um pouquinho de chocolate quente. E em outras estações vou fazer o quê? Vou tomar um chá ou uma água, sabe assim? Mas no inverno, quando a pessoa tem mais fome, a gente toma alguma coisa que vai satisfazer nosso acne. Senão eu vou entrar aqui na aula com fome. E é um grande problema. Não porque eu vou ficar, como se diz, de mau humor e mal-humorado e irritável. Não, é porque a mente que está com fome ou que não está satisfeita com comida é uma mente instável, ok? A comida é uma forma de deixar nossa mente estável. Quando eu estava no ashram com o professor Jonas, estava todo mundo surtando. Eu estava tranquilo. Por que estava tranquilo? Porque eu falava assim, não posso pular o café da manhã, o almoço e a janta. Sabe assim? E aí eu comia bem. Café da manhã era bom, almoço era bom. Quando eu ia falar com as outras pessoas, estavam lá os meus amigos que estavam lá. Ah, hoje não deu para almoçar. Ah, hoje meu almoço foi só um pão com queijo. Ah, hoje eu comi só uma fruta. E o que acontece? A pessoa começa a surtar, começa a ter um monte de problema, um monte de coisa. Não dá conta. Entendeu? Eu fiquei 2 anos lá, eu tava de boa. Tava de boa. Por quê? Porque, assim, eu conheço como a mente fica estável, está muito relacionado com comer bem, sabe? La mente estable está muy relacionada con comer bien. Si uno no come bien, la mente se vuelve inestable y no estudia bien, no capta bien el conocimiento. ¿Cómo a pessoa vai aprender um mantra se ela não está comendo bem? Não é possível. Eu ia na aula, eu aprendi um mantra. O meu colega falava, nossa, eu fiquei a tarde toda treinando, não aprendi um mantra. Claro, a pessoa não comeu bem. Não segue o Ayurveda. O Ayurveda é uma ajuda para nossos estudos espiritual. O Ayurveda é um meio para a gente preparar nossa mente e nosso corpo para o caminho espiritual. Ok?
Essa é a ideia. Então, se a gente segue bem o Ayurveda, a gente tem uma mente boa. Mas tem que seguir o Ayurveda. E tem que seguir o Ayurveda, e ele fala assim, Paramadaraha. Certo? Já viram esse verso? Ele fala assim, Ayuh kama yamanena dharmartha sukha sadhanam ayurvedopadeshena videya paramadaraha. La persona que quiere tener salud y longevidad debe seguir las enseñanzas de la Ayurveda. ¿Por qué? Porque la Ayurveda es el conocimiento sobre la salud y la longevidad. Es obvio, si la persona quiere aprender química, tiene que estudiar química. Si la persona quiere tener salud, tiene que estudiar el conocimiento sobre la salud. Y no solamente seguirlo, Ayurveda, Upadeshena, Videya Paramadaraha. Paramadaraha significa con el mayor respeto. Yo seguía tanto la Ayurveda, eu vou falar a verdade para vocês, seguia tanto a Ayurveda que quando vieram os professores da Índia falavam, nossa, nunca vi uma pessoa seguir tanto a Ayurveda que nem você. os professores da Índia falaram para mim, juro. Aí daqui a pouco eu vi um professor da Índia tomando Coca-Cola. Eu falei assim, nossa, isso aqui é brincadeira. Pô, eu tava seguindo tudo tapas, tava fazendo tudo. Daqui a pouco o mestre está tomando Coca-Cola. Eu falei, então vou relaxar um pouco. Sabe assim? Mas ainda eu sigo a Ayurveda 100%. Sabe? Então o Ayurveda não é para seguir um pouquinho ao final de semana ou de segunda a sexta. Tem que seguir para a Madra com maior respeito, com assim, maior rigurosidade. E aí traz o benefício completo. ¿Ok? ¿Entendieron la gente de Chile? Entonces la Ayurveda se debe seguir con Paramadaraha, con el mayor respeto. ¿Ok? El Ayurveda es extremadamente sagrado y da muchos beneficios. Y a mí me bendijo. Me bendijo dándome una mente preparada para poder recibir el conocimiento. ¿Se entienden? Yo veo a mis compañeros que estudiaron conmigo, recibimos el mismo, estuvimos las dos personas en la misma clase, yo aprendía y la otra persona no aprendía. De verdad. Fuimos a cantar el Rudram. Estábamos en clases de Rudram com o professor Jonas. A gente estava na aula de Rudram com o professor Jonas. Eu pegava o Rudram, treinava 1 hora por dia, assim, tinha que treinar, né? E apresentava na outra aula. A outra pessoa tinha que estudar 4 horas. Eu falei assim, nossa, o que tem diferente? E aí eu entendi, cara, é porque o Ayurveda me abençoou. Sabe assim? Segui o Ayurveda abençoou. ¿Entendieron lo que dije? ¿No? Entonces estaba diciendo, estamos en la clase de mantra. Estaba aprendiendo el Rudram. El Rudram es uno de los mantras, no es el más difícil, pero es difícil. Muy difícil. Es lo último que se aprenden dentro de un proceso. Después hay muchos otros mantras que se pueden aprender, pero ya sabiendo el Rudram, uno ya sabe los mantras que necesita para poder estudiar Vedanta. ¿Ok? Estábamos en clases de Rudram con el profesor Jonas. Y el Rudram se enseña y se pasa un parágrafo entero, no se pasan 2, 3 líneas. Un párrafo entero. ¿Se entiende? Porque es grande, si no, 2, 3 líneas uno se demora años en aprendérselo. Un párrafo entero. ¿Ya voy a falar do Rudram, Maria Alice? Ah, ótimo. Ok? Então, Rudram é um mantra que mais, assim, o que mais bênçãos traz na vida é esse mantra. Não tem outro mantra que traz mais bênçãos na vida de uma pessoa. E assim, quando você começa a cantar, as bênçãos já chegam. É impressionante. É impressionante. Porque destrói todo o papam. É um mantra, o Rudram é um mantra prescrito quando a pessoa tem papam. Ok? Vários tipos de papam. Quando a pessoa fez os piores papam do mundo, só o Rudram que te salva. É muito poderoso. Ok? E estávamos estudando o Rudram. Éramos um grupo, éramos como 5 que estávamos estudando.
Y la gente decía que estudiaba 4 horas y todavía no sentía que estaba bien. Y yo estudiaba 1 hora y decían que yo sentía que ya estaba bien. Y eso fue porque mi mente fue bendecida por el Ayurveda. ¿Ok? El Ayurveda bendice la mente para poder uno estudiar. ¿Ok? Entonces, ¿y qué significa bendecir la mente? Significa que uno tiene una mente joven. ¿Me entienden? Mente joven, porque la mente joven y el cuerpo joven es lo que puede estudiar. A mente jovem, o Ayurveda te dá uma mente jovem. Ok? Você pode ter 50 anos, mas a sua mente é uma mente de 25, de 30 anos. Ok? Ah, mas eu não acho que seja possível. É possível, porque você vai no ashram e tem pessoas lá de 65 anos sentado no chão, decorando os Upanishads, com os comentários de Shankara, e entendem tudo. Como eu falo assim, ué, mas como uma pessoa de 65 anos pode estar lá, etc. E eu com sorte consigo subir um andar de escada. É porque o cara fez tapas, entendeu? Isso é verdade. ¿Cuál es la observación o aprendizaje detrás del ayuno? Si le da inestabilidad a la mente. Eso, porque esa inestabilidad hace con que uno cometa errores, diga cosas equivocadas, hace cosas equivocadas, se vuelve medio inadecuado, medio grosero. ¿Se entiende? Uno tiene que hacer un esfuerzo para mantenerse, ¿cómo se dice?, estable dentro del día a día. Y eso te da fuerza mental. ¿Se entiende? Y te da control sobre tus órganos sensoriales, porque tus órganos sensoriales van a sentir el sabor, el olor de los alimentos y vas a saborear. Y tú dices, no voy a comer nada. ¿Se entiende? Y eso te da control sobre los órganos sensoriales. Quando, eu vou falar isso acontece muito com as pessoas vegetarianas. Comigo acontece. Quando a gente faz muitos dias de jejum e poucas outras coisas, a gente começa a sentir fome por comer carne. Porque a carne é muito nutritiva. Começa a sentir o cheiro da carne assim, fala, nossa, eu quero comer carne. Aí vem o vegetariano. Você é vegetariano, você fica a fazer tapas, entendeu? Esse é um tapas. Ok. Mientras llego al momento de estudiar el Rudram, ¿sirve escucharlo para recibir sus bendiciones? Claro, sí, se puede escuchar. Ok. Pero es mejor, se puede escuchar, no hay ningún problema. ¿Ok? Pero es mejor ir estudiando los mantras hasta poder llegar rápido hasta el Rudram. ¿Ok? Enfocarse en los mantras que uno está estudiando. ¿Cierto? ¿Bien? ¿Le gustan estas clases? Então, essas são aulas assim abertas, que eu vou falando e vou ir conectando, ok? Para quê? Para a gente poder integrar o conhecimento e poder viver o conhecimento no nosso dia. Aí eu falo assim, agora entendi, agora como posso integrar o Ayurveda com meu disciplina espiritual. Agora entendi como posso fazer o jejum. Agora entendi os festivais da Índia. Por que vem cada diferentes estações? É integração do conhecimento. Os Vedas é tudo voltado para o nosso dia a dia. E tudo integral, não tem uma parte dos Vedas que seja oposta a outra. O Ayurveda não contradiz o Vedanta. O Vedanta não diz nada em contra do Ayurveda. A Yoga e Ayurveda são iguais. Ok? Yoga e Ayurveda são iguais. Os rituais são completamente assim conectados com a Ayurveda e tudo. Por exemplo, uma coisa que é importante, Ayurveda. Desculpa, nos rituais, a gente faz tudo no sentido horário, né? Sentido horário. Então, por exemplo, você vai oferecer um incenso, você faz assim, horário, né? Você vai oferecer o arati, que é o fogo da cânfora, sentido horário. Tudo horário, ok? O horário, isso aí tem uma coisa muito importante. Por quê? Porque nosso sistema digestivo é horário. Entende? Horário é como se fosse assim, a ordem da natureza é ser horária. Não anti-horária. Anti-horária vai contra do tempo, não. É horário. Você entende?
nosso sistema funciona. É como se fosse assim, o movimento do nosso sistema digestivo é horário. Sabe? Anti-horário é pratilômana. Horário é anulômana, para os que conhecem o Ayurveda. Sabe? Então, quando a gente está fazendo esse horário, é como se fosse assim, a gente está seguindo o Dharma da natureza. Está seguindo o Dharma, está seguindo a natureza, está seguindo a ordem de Ishvara. Sabe? E o horário significa também um respeito. Sentido horário. Por exemplo, quando a gente vai fazer o Pradakshina. Pradakshina significa que fazer as voltas, né? As voltas em torno de alguma coisa. Isso se chama Pradakshina. Certo? Já ouviram falar do Pradakshina? É uma parte da puja, onde a gente faz, às vezes faz 3 voltas, também no sentido horário, em torno de nós, assim, para o lado, assim. Ou às vezes faz 3 voltas em torno da deidade, que no geral é assim. A gente vai num templo, ou a gente tem a kalacha, o pote, ou a estátua, a gente faz 3 voltas em torno da deidade, né? Isso chama Pradakshina. Isso é um sinal de respeito. Então, isso está descrito no Ayurveda. Olha que interessante. Eu tenho aprendido muito ritualística com Ayurveda. Sabe? Por isso que eu queria dar essas aulas. Estou muito feliz de estar aqui, porque vão se conectando as coisas. Sabe? O Ayurveda fala que é de bom comportamento, tá? E não só de bom comportamento, traz karmas positivos quando a gente tem uma pessoa importante na nossa frente, já seja um deus, um devata, né? Uma estátua de um deus, ou um professor, um templo, uma árvore. Tudo que é positivo, a gente dá a volta em sentido horário. Ok? E tudo que é negativo, vamos supor, o lixo, como se diz, cemitério, coisas que são negativas. Lixo é basura, ok? Basura, coisas negativas, temos que dar a volta no sentido anti-horário. Entendeu? Então, então isso a gente tem que ter cuidado. Se, por exemplo, a gente está com um professor aí na nossa frente, por onde que eu vou passar? Por aqui ou por ali? Não, você passa pelo Pradakshina. Entendeu? Esse é o respeito. Sabe? Se eu tenho um templo, tenho uma árvore ali, Pradakshina. Sabe assim? Às vezes é o professor, às vezes é, sei lá, a esposa. Vamos passar. Também respeito, entendeu? É assim. ¿Se puede compartir el link con personas que não estão estudando? Sim. Então essas aulas são abertas, ok? Qualquer pessoa pode entrar. E vocês vão vir escutar a sabedoria dos Vedas. Ok? Vocês vão fazer perguntas. E às vezes vamos ter aqui caso clínico, às vezes vamos ter discussão mais de Vedanta, às vezes vamos ver um mantra, ok? São assim, ok? E até a gente cansar. Geralmente 1 hora e meia, mas mais do que isso a gente fica muito cansado. Né? Então também não vamos ceder muito tempo. Como posso iniciar a oleação matinal? Bem simples assim. Você tem que fazer assim, isso para iniciar, tá? Você antes de entrar no banho de manhã, você pega um pouquinho de óleo nas suas mãos, ok? E passa no corpo. No caso das mulheres. No caso dos homens, pega um pouquinho de óleo nas mãos e passa na cabeça e nas orelhas. Por que eu estou fazendo essa diferença de gênero? Porque as mulheres não lavam o cabelo todos os dias, ok? Homem lava o cabelo todos os dias. Então, como a mulher não lava o cabelo todos os dias, é mais fácil começar passando óleo pelos braços e pela barriga e pelo umbigo. O umbigo é muito importante. Passa óleo no umbigo, ok? E aí depois você entra no banho. Isso não demora nem 1 minuto, ok? 30 segundos. É só pegar o óleo, se aquece um pouco com as mãos, passa assim e coloca no umbigo, é muito importante, ok? E entra no banho e passa o sabonete e você tira. Pronto, começou a oleação matinal. O que o Ayurveda fala é que a oleação é mais importante na cabeça. Eu fazia a oleação, estando lá no ashram com o professor Jonas, também fazia oleação.
na cabeça, especialmente aqui, tá no topo da cabeça, ok? E nos ouvidos, nos pés, verdade? Shiro Shravana Padeshu Visheshena Visheshena, como que é? Shiro Shrotra Padesheshu Visheshena Avishinchayet. Parece que Avishinche, no sé, está bien el verbo. O Shilayet. Shiro Shrotra Padesheshu Visheshena Nityam Shilayet. Algo, una cosa así se dice. Dice el verso. El verso, lo más importante de la oleación, o mais importante da oleação é na cabeça, no couro cabeludo, nas orelhas e nos pés. Ok? Shira, Shrotra, Pada. Cabeça, ouvido e pés. Só que, como as mulheres não lavam o cabelo todo dia, é melhor começar pelo umbigo. O umbigo também é um lugar importante. Ok? Vai e coloca um pouquinho no umbigo e pronto, já começou. Esse óleo já vai te abençoar. Ok? Olha, nesse texto aqui, interessantemente por essa pergunta, esse é um texto, isso aqui é uma relíquia. Ok? Isso aqui é uma relíquia. Porque eu coloquei esse verso. Semana que vem a gente vai analisar o verso que é de convite desse curso. Ok? Ekam Shastra Adhyanaha. Esse verso ali. Esse aqui é Sushruta Samhita com os comentários de Dalhana, que é o principal comentarista do Sushruta Samhita. E esse Dalhana comenta que se a gente deixar o óleo só um instante na pele, já tem efeito. Ok? Porque as pessoas perguntam, mas é muito pouco tempo. Não tem problema. 1 segundo você deixa ali, deixa cair água quente, vai ajudar o óleo a ser absorvido e pronto, já vai ajudar. Já começou a oleação. Ok? Isso comenta Dalhana. Dalhana é o principal comentarista do Sushruta Samhita. Sushruta Samhita é um dos principais textos de Ayurveda. ¿Por qué en el ombligo? Porque el ombligo es considerado la raíz de todas las arterias del cuerpo. ¿Se entiende? Desde la vida fetal, las arterias se forman desde el ombligo, ¿cierto? Y el ombligo es considerado un Maha Marman, o marma, si a gente quer colocarse. Un gran marma, un marma muy importante. Marmas son puntos vitales del cuerpo, el ombligo. ¿Ok? Entonces, cuando, por ejemplo, en la parte ritualística, no cristianismo a gente faz a sinal da cruz, né? No nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. Amém. Isso também existe nos Vedas. Só que a gente invoca diferentes aspectos de Vishnu. Keshava, Narayana, Madhava, Govinda, Vishnu, Madhusudana, Trivikrama, Vamana, Shri Dharashti, Padmanabha. Padmanabha é aqui um aspecto de Vishnu que mora no umbigo. Damodara é o mesmo. Se precisa, você entende? É igual, para mim é igual, sinal da cruz védico. Só que tem mais pontos onde a gente vai pedindo a proteção e vai invocando diferentes aspectos de Vishnu. E tem o Padmanabha. Padmanabha porque o umbigo é visto como uma lótus. ¿No? Un loto. El loto. Entonces el ombligo es visto como un loto, un lugar muy importante del cuerpo, sagrado. ¿Ok? Y si nosotros aplicamos aceite en el ombligo, ese aceite se absorbe y viaja por las arterias del cuerpo. ¿Ok? Para quem mora no calor, qual o melhor óleo? Por favor. Pode ser de coco, talvez. Ok? Mas, mesmo assim, o de gergelim também é bom. Ok? Geralmente, no Ayurveda, se usa gergelim ou coco. Gergelim é sésamo. Ok? Aceite de sésamo o coco. Pero si eso no está disponible, se puede usar de maravilla,
Girassol, óleo de girassol, também bom, ok? Pode ser usado, girassol. Esa petición de protección se puede enseñar a diario, en qué caso que sí, no las podría enseñar. En general, eso es después de iniciación, ¿ya? Esa protección es de iniciación, pero se puede cantar, la podemos aprender. ¿Quieren aprenderla? Entonces se llaman diferentes aspectos de Vishnu. Keshava, Narayana, Madhava. Usted tiene que ir repitiendo. Entonces, Keshava, Narayana, ¿cómo es? Keshava, Narayana, Madhava, Govinda, Vishnu, Madhusudana, Trivikrama, Vamana, Sridhara, Hrishikesha, Padmanabha, Damodara. Isso. Então são diferentes formas de Vishnu, ok? Porque Vishnu é o protetor, ele nos protege. A gente chama 8 formas de Shiva, e não dá porque Shiva é destruidor, né? Shiva é destructor, Shiva destrói, ok? 8 formas de Brahma, isso não vai hacer crescer. Vishnu é protector, então se chama Vishnu, ok? Vishnu protege. Muito bem, então fiquei muito feliz na nossa primeira sessão, ok? Aguardo vocês quarta-feira que vem, num próximo episódio dessas nossas aulas, ok? Podem convidar outras pessoas, podem mandar suas dúvidas também. Profe, ¿cómo se relaciona que Shiva es la felicidad y a la vez el destructor? Porque él destruye el ego, ¿ok? Destruye el samsara, destruye la ignorancia, ¿ok? Eso es lo que se llama Hara. Hara significa el que te saca. ¿El que te saca qué? El que te saca la ignorancia, que es la causa del samsara. Hara. Om Hara Hara Namah Parvati Pataye Hara Hara Mahadeva. Hari Om. Um abraço grande a todo mundo. Até mais. Muito obrigado, pessoal. Hari Om.